No dia do meu 73º aniversário, meu marido colocou uma outra mulher e 2 jovens ao meu lado e disse aos nossos convidados: "Esta é a minha segunda família, aquela que escondi por 30 anos." Minhas filhas me olharam horrorizadas, mas eu apenas sorri, estendi uma caixa e disse: "Eu sabia, este presente é para você." Ele abriu a caixa e suas mãos começaram a tremer. A manhã do meu aniversário de 73 anos cheirava a café arábica recém-passado e aos gerânios do meu jardim. Acordei, como sempre, sem despertador, exatamente às 6. O sol mal havia tocado o topo dos velhos jacarandás e seus raios oblíquos desenhavam longas e brilhantes linhas no chão da varanda envidraçada. Eu adoro este momento. O silêncio ainda é denso, intocado pela correria do dia. Nesses instantes, parece que você consegue ouvir a grama crescer. Sentei-me à mesa que Ricardo construiu há uns 40 anos e contemplei meu jardim. Cada arbusto, cada canteiro, cada trilha sinuosa. Tudo foi imaginado e cultivado por mim. Esta casa, este sobrado no condomínio na Serra da Cantareira, foi a minha sala de concertos que não se realizou. Há muito tempo. Em outra vida, eu era uma jovem e promissora arquiteta. Tinha à minha frente o projeto dos meus sonhos. Um novo centro de convenções e auditório no coração de São Paulo. Fui selecionada e recebi financiamento total. Lembro-me do cheiro do papel grosso das plantas, o arranhar do lápis de grafite desenhando as linhas de uma futura maravilha de vidro e concreto. Então, Ricardo apareceu com sua primeira ideia de negócio genial, maquinário de marcenaria de alta qualidade importado da Alemanha que supostamente nos faria ricos. Não tínhamos o dinheiro e eu tomei uma decisão. Liquidei a herança destinada ao meu sonho, ao meu futuro, e entreguei até o último centavo. O negócio foi por água abaixo em menos de um ano, deixando apenas dívidas, e eu fiquei aqui. Em vez de uma sala de concertos, construí esta casa, despejando nela tudo o que tinha, os restos do meu talento, toda a minha força, todo o meu amor, não gasto pela forma e pela linha. Este lar se tornou minha obra-prima silenciosa, uma obra-prima que ninguém, exceto eu, considerava como tal. Eliana, você viu minha camisa polo azul? Aquela que fica melhor em mim. A voz do meu marido me tirou de minhas lembranças. Ricardo estava na soleira da porta, já vestido com calça social, a testa franzida, concentrado apenas em si mesmo. Nenhuma palavra sobre meu aniversário, nem um único olhar para a toalha de linho festiva que eu havia tirado do armário ontem. 73 anos. 50 anos juntos. Para ele era apenas mais uma quinta-feira. Na gaveta de cima da cômoda. Eu passei ontem. Respondi com calma, sem me virar. Eu sabia que ele não notaria a toalha nova nem o vaso com peônias que eu havia colhido ao amanhecer. Ele parou de notar essas coisas há 3 décadas. Para ele, eu era parte da decoração, confortável, confiável, familiar, como aquela poltrona, como esta mesa, a fundação. Ele adorava essa palavra. Você é a minha fundação, Eliana, ele dizia às vezes depois de seu 3º copo de cachaça envelhecida. Ele não tinha ideia do quanto estava certo. O telefone tocou. Minha filha mais velha, Simone. Oi, mãe. Feliz aniversário. Escuta, a gente tá num engarrafamento tremendo subindo a serra. Tá um horror. Você pode, por favor, ir adiantando a comida? Não queremos chegar e não ter nada pronto. E fica de olho no pai para ele não beber demais antes da gente chegar. Você sabe como ele é. Ela falava rápido, com um tom aborrecido, como se meu aniversário fosse mais uma obrigação chata em sua agenda apertada. Eu não era a aniversariante, eu era o serviço de buffet para o evento realizado em minha própria homenagem. Não se preocupe, Simone, tudo estará pronto. Desliguei. Não senti um nó no peito. Há muito tempo eu não o sentia. Havia apenas um vazio tranquilo e transparente, como o ar depois de uma chuva de fim de verão. Às 5 da tarde, a casa estava cheia de convidados, velhos amigos, parentes, sócios de Ricardo. Todos chegaram, dedicaram palavras amáveis, me ofereceram flores e elogiaram meu bolo de fubá e meu jardim.
Eu sorria, aceitava os cumprimentos e servia a limonada caseira. Eu desempenhava meu papel, o da esposa, mãe e anfitriã feliz deste grande e acolhedor sobrado serrano, um papel que eu havia escrito e ensaiado durante meio século. Ricardo estava em seu elemento. Movimentava-se de grupo em grupo, batendo nas costas dos homens, dedicando cumprimentos às senhoras. Ele era o centro deste mundo, o homem no comando. Falava de seus sucessos no trabalho, do lucrativo acordo que estava prestes a fechar. Ele dizia: "Minha casa, minhas árvores", e ninguém o contradizia. Ninguém sabia que esta casa, assim como nosso apartamento nos jardins, e todas as nossas economias, estavam registradas unicamente em meu nome, por insistência do meu sábio pai. Era a minha fortaleza silenciosa e invisível. Meu último bastião. Minha filha caçula, Isadora, chegou. Foi a única que me abraçou, não por obrigação, mas de verdade, com força. Ela me olhou nos olhos e perguntou em voz baixa: "Mãe, você está bem?" "Estou bem, filha", eu sorri. Ela assentiu, mas seu olhar conservava um rastro de ansiedade. Isadora sempre sentia mais do que os outros. Por muito tempo, ela olhava para o pai com uma desaprovação silenciosa e fria que ele, em seu egocentrismo, simplesmente não percebia. Então chegou o momento que eu esperava e temia durante todo um ano. Ricardo pegou uma taça de espumante e a bateu com uma faca, pedindo silêncio. Os convidados se calaram, esperando um brinde. Ele se situou no centro do gramado, alto, ainda elegante aos 75 anos, com o estômago reto e a postura de um homem convencido de seu direito a tudo. "Amigos, família", começou em voz alta com uma pausa teatral. "Hoje celebramos o aniversário da minha querida Eliana, minha rocha, minha companheira fiel." Ele me olhou e em seus olhos não vi nada além de autossatisfação. "Mas hoje quero fazer mais do que desejar o melhor a ela. Quero ser finalmente sincero com todos vocês, comigo mesmo e com ela." Os convidados trocaram olhares. Eu permaneci imóvel, sentindo dezenas de olhos curiosos sobre mim. Isadora estava paralisada ao meu lado. Sua mão encontrou a minha. "Amigos", continuou Ricardo, sua voz tremendo com um triunfo mal dissimulado. "Por 30 anos, eu vivi uma vida dupla, e hoje eu quero consertar as coisas." Ele fez um sinal para alguém que estava perto do portão. Uma mulher de uns 50 anos, bem cuidada e com um olhar duro e calculista, entrou no círculo de luz. Eu a reconheci. Márcia. Ela havia sido minha subordinada no escritório de arquitetura. Atrás dela, 2 jovens, um rapaz e uma moça com rostos igualmente confusos e desafiadores. Ricardo se aproximou deles, envolveu os ombros de Márcia com um braço e a conduziu até mim. "Eliana tem sido um alicerce tão estável", ele disse, olhando por cima da minha cabeça para os convidados, "que, como veem, eu pude construir não uma, mas 2 casas sobre ele. Este alicerce nos sustentou a todos. Então, por favor, deem as boas-vindas ao meu verdadeiro amor, Márcia, e aos nossos filhos, Alexandre e Olívia." Ele disse isso e colocou Márcia fisicamente ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o cheiro de seu perfume penetrante. Ele a situou como para um retrato de família. Minha filha mais velha, Simone, abafou um grito. Isadora apertou minha mão até meus nós dos dedos ficarem brancos. As risadas e as conversas congelaram no meio da frase. Um silêncio incrível e ressonante tomou conta do jardim. Nesse momento, eu não senti o chão desaparecer sob meus pés, nem meu coração se partir. Não, eu senti algo diferente. Algo muito tranquilo e definitivo. Um clique frio e nítido. Foi como se a chave em uma fechadura pesada e enferrujada que havia resistido por tanto tempo finalmente girasse e o enorme portão de aço se fechasse para sempre. E então chegou. O pensamento não foi alto nem em pânico. Foi silencioso e claro, como o badalar de um sino solitário no ar gelado. Eu estava de pé entre meu marido e sua mulher, como o pilar central de uma ponte que unia as 2 margens da mentira dele. O mundo ao nosso redor estava em pausa. Vi nossa vizinha Maria com um copo de coquetel congelado no meio do caminho para os lábios.
Vi meu genro, o marido de Simone, empalidecer e instintivamente dar um passo para trás, como se temesse ser atingido pelos escombros de uma vida que desmoronava. O silêncio era tão denso que parecia palpável. Pressionava meus ouvidos, abafando os sons do verão, o canto dos grilos, o sussurro das folhas. Lentamente, girei a cabeça e sorri. Não com amargura, nem com vingança. Sorri com aquele sorriso educado e ligeiramente distante com que a dona da casa saúda os atrasados. Repassei seus rostos atônitos, parando uma fração de segundo em cada um, deixando-os saber que eu os via, que eu estava ali, que eu estava plenamente consciente. Depois, voltei-me para Ricardo. Ele ainda segurava os ombros de Márcia, seu rosto resplandecia de autossatisfação e da importância do momento. Ele esperava minha reação, esperava lágrimas, histeria, um barraco. Ele estava preparado para ser o vencedor magnânimo, acalmando a parte perdedora. Eu me aproximei da pequena mesa do pátio onde estava meu presente para ele. Uma única caixa amarrada com uma fita de seda azul marinho. O papel de presente era grosso, cor de marfim e sem adornos, estritamente elegante. Há um ano, quando descobri tudo, passei horas escolhendo aquele papel. Para mim, era importante que tudo fosse impecável. Peguei a caixa, ela era leve, quase sem peso. Voltei para Ricardo, que me observava com confusão. Eu sabia, Ricardo, eu disse. Minha voz não tremeu. Soava equilibrada e tranquila, talvez um pouco mais baixa do que o habitual. Este presente é para você. Estendi a caixa. Ele hesitou por um momento. Seu roteiro, tão meticulosamente dirigido, havia falhado. Esta parte não estava nele. Mecanicamente, ele soltou o ombro de Márcia e pegou o presente. Seus dedos roçaram os meus, quentes, ligeiramente úmidos. Retirei minha mão. Ele olhou para a caixa, depois para mim. A confusão piscou em seus olhos, rapidamente substituída por um sorriso condescendente. Provavelmente pensou que era um gesto patético, uma tentativa de salvar as aparências, talvez um relógio caro ou abotoaduras, um presente de despedida. Ele puxou o laço. A fita de seda deslizou sobre a grama como uma serpente escura. Ele rasgou o papel. Seus movimentos eram menos seguros, agora, um pouco mais bruscos do que o necessário. Abaixo do papel havia uma simples caixa de papelão branca. Ele abriu a tampa. Observei seu rosto. Dentro, no vazio onde costumava estar meu coração, nada se moveu. Eu era uma espectadora na primeira fila de uma peça cujo final eu sabia de cor. Ele olhou para dentro. No fundo da caixa, sobre um pedaço de cetim branco, havia uma única e simples chave de casa. Uma chave comum com cheiro de tinta nova e, ao lado dela, uma folha de papel grosso dobrada em 4. Ricardo a tirou e a desdobrou. Vi seus olhos percorrerem as linhas, primeiro rapidamente, depois mais devagar, como se tropeçasse em cada palavra. Eu conhecia essas palavras de cor. Eu havia ajudado meu advogado a redigi-las. Notificação de ação de divórcio por infidelidade conjugal prolongada. Com base nos documentos de propriedade única, notifica-se o bloqueio imediato de todas as contas e bens conjuntos. Proíbe-se o acesso às propriedades situadas nos seguintes endereços: 1. Sobrado, no condomínio Altos da Serra, Cantareira. E 2. Apartamento na rua Oscar Freire, Jardins, São Paulo. Sua mão esquerda, aquela que segurava aquela folha, foi a primeira a tremer. Um tremor fino, quase imperceptível, que subiu até seu ombro. Depois, sua mão direita também começou a tremer. O papel sussurrou em seu aperto como uma folha de outono no vento. Ele levantou o olhar para mim. A autossatisfação havia desaparecido. O triunfo tinha se esvaído. Agora, olhava para mim um homem envelhecido e confuso com o rosto acinzentado. Em seus olhos não havia raiva, nem dor. Apenas puro desconcerto animal. Era como se ele tivesse caminhado sobre um terreno sólido e confiável toda a sua vida. E de repente este se abrisse, sob seus pés, em um abismo. Ele tentou dizer algo, abriu a boca, mas apenas escapou um arquejo rouco e silencioso. Olhou para o papel novamente, depois para a chave, depois de novo para mim. Buscou em meu rosto uma resposta, uma pista,
um sinal de que aquilo era algum tipo de piada cruel e ridícula. Mas meu rosto era uma máscara tranquila, impenetrável. Eu havia passado 50 anos aprendendo a ocultar meus verdadeiros sentimentos. 50 anos construindo esta fachada, esta fundação, como ele gostava de chamar. E hoje essa fachada se mantinha. Atrás, não havia nada, nem dor, nem amor, nem piedade, apenas uma liberdade fria e ressonante. Márcia, ao lado dele, não entendia nada. Olhava nervosamente para o rosto em mudança de Ricardo. Ricardo, o que é? O que é isso? Ela sussurrou, tentando olhar o documento. Ele não respondeu, simplesmente ficou ali olhando para mim. E seu mundo, tão confortável, tão seguro, construído sobre minha vida, meu dinheiro e meu silêncio, estava desmoronando ao vivo, na frente de todos os seus amigos e familiares. Mantive seu olhar, e depois, lentamente, muito lentamente, virei-me para Isadora, minha filha, minha única âncora verdadeira. Ela estava me olhando, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não de piedade, mas de orgulho. Ela havia entendido tudo. Fiz um pequeno gesto com a cabeça e disse, alto o suficiente para que ela ouvisse. É hora. Ela apertou minha mão com mais força. Isso foi suficiente. O espetáculo havia terminado. Era hora de baixar a cortina. Isadora entendeu sem palavras. Seus dedos em meu antebraço ficaram duros como aço. Ela assentiu e, sem planejar, nós duas nos viramos e caminhamos em direção à casa. Não corremos. Caminhamos com passo firme, com dignidade, nos afastando da cena congelada no gramado. Os convidados se afastavam à nossa passagem como a água, diante de um quebra-gelo, evitando nossos olhares, murmurando por baixo. Senti seus olhares em minhas costas, uma mistura de choque, piedade e, sejamos sinceros, curiosidade maliciosa. Ricardo permaneceu no centro com a folha branca tremendo em suas mãos, ao lado da mulher para quem ele havia orquestrado esta grande revelação. Uma revelação que havia se desviado completamente de seu roteiro. Ele gritou algo às nossas costas. Meu nome, eu acho, mas o som de sua voz se afogou no silêncio denso e viscoso que havia caído sobre meu jardim. Ele não tinha mais poder sobre mim, até mesmo sua voz era estranha. Entramos na casa. Parei na sala e, virando-me para a porta que dava para a varanda, disse alto o suficiente para ser ouvida lá fora. Queridos amigos, obrigada a todos por virem compartilhar este dia comigo. Infelizmente, a celebração terminou. Por favor, fiquem à vontade para terminar o bolo e tomar um copo. Que tudo vá bem. Isso foi tudo. Um simples e educado anúncio. Sem explicações, sem dramas. Começou um êxodo silencioso e apressado. Ouvi vozes abafadas, passos rápidos sobre o cascalho, o som dos motores dos carros ligando. Ninguém entrou para se despedir. Ninguém se atreveu a me olhar nos olhos. 10 minutos depois, o que restava no jardim eram pratos abandonados, copos pela metade e flores pisoteadas no gramado. Vi Ricardo, finalmente saindo de seu estupor, agarrar Márcia pelo braço e arrastá-la em direção ao portão. Seus movimentos eram bruscos, furiosos. Praticamente arrastou ela e seus filhos confusos atrás de si, tropeçando, olhando para a casa com uma expressão de pura raiva animal em seu rosto. Ele não era mais o dono da casa, era um desterrado. Quando o último carro se foi e o silêncio vespertino voltou ao condomínio, Isadora veio e me abraçou. Pronto, querida, eu disse, acariciando seu cabelo. Tudo está exatamente como deveria ter sido. Você me ajuda a recolher a mesa? E começamos a limpar em silêncio. Recolhemos os pratos sujos, dobramos as toalhas e tiramos o lixo. Este trabalho familiar e monótono era tranquilizador. Cada gesto tinha um propósito. Cada movimento era conhecido. Lavei as taças, as mesmas de fino cristal que recebemos como presente de casamento. A água lavava as marcas de lábios estranhos, de vinho estranho. Senti que junto com a sujeira, algo mais estava sendo lavado. 50 anos de uma teia pegajosa que eu havia confundido com laços familiares. Isadora trabalhava ao meu lado, lançando-me de vez em quando olhares preocupados. Ela esperava que eu desabasse, que chorasse, que gritasse, mas eu estava tranquila.
Dentro de mim, tudo estava silencioso e vazio. Não havia dor nem ressentimento. Apenas um alívio imenso e frio. Era como se eu tivesse carregado um peso insuportável em meus ombros toda a minha vida, e agora, finalmente, o tivesse soltado. Era tarde quando terminamos. A casa estava limpa e silenciosa de novo. Minha. Preparei um chá de hortelã do jardim. Sentamo-nos na varanda, envoltas em mantas, e observamos o céu escuro e estrelado. Então, meu celular, que estava sobre a mesa, vibrou brusco e discordante, quebrando a paz. Isadora o pegou. O nome de Ricardo piscou na tela. A ligação foi interrompida e, um segundo depois, chegou uma notificação de uma nova mensagem de voz. Isadora me olhou interrogativa. Assenti. Ela ativou o viva-voz, e a voz rompeu o silêncio da noite, distorcida pela raiva, quebrando-se em um pigarro. Eliana, você ficou louca? Que tipo de circo você armou? Você me humilhou na frente de todo mundo? É essa sua pequena birra? Sua vingancinha mesquinha? Você ficou completamente senil com a idade? Estou tentando pagar um hotel, e meus cartões estão bloqueados. Meus cartões, você entende o que fez? Ele se afogava em sua fúria. Ao fundo, ouvi a voz pacificadora de Márcia. Ricardo, acalme-se, não fale assim. Não fale assim, lhe berrou. Ela me deixou sem um tostão, Eliana. Eu não sei que crise de meia-idade você está tendo, mas te dou até amanhã. Até amanhã de manhã para você reativar tudo. Ligue para o banco e diga que foi um erro, uma brincadeira ridícula. Caso contrário, eu juro que você vai se arrepender. Você me ouve? Vai se arrepender amargamente. Caia na real antes que seja tarde demais. A mensagem foi cortada. Ficamos em silêncio por um tempo. Até os grilos pareciam ter se calado. Isadora me olhou com o rosto tenso. Mãe... Peguei lentamente minha xícara de chá já frio. Meus dedos estavam firmes. Dei um gole. O sabor de hortelã era fresco e limpo. Ele ainda não entendeu, eu disse. Ele e Márcia pensam que isso é um surto. Uma birra de mulher, um blefe bobo e cômico que terminará pela manhã quando eu recuperar o juízo. Não viram o plano, a preparação, nem a fúria fria que se acumulou em mim durante um ano e se transformou em gelo. Só viram o que queriam ver. Uma esposa envelhecida e ofendida que se atreveu a armar um escândalo. Ainda se consideram no comando. Olhei para Isadora. Seus olhos continham a mesma pergunta que a voz de Ricardo. E agora? Deixei a xícara sobre a mesa. O som da porcelana na madeira foi o único som na noite. Tenho uma reunião com meu advogado às 10 da manhã, eu disse em voz baixa. Quero que você venha comigo. Minha voz era firme. Não havia dúvidas em mim. O grito furioso do meu marido, gravado em minha caixa postal, não me assustou. Apenas fortaleceu minha determinação. Assim como um ferreiro mergulha o metal em brasa, em água fria, para torná-lo mais duro, suas palavras transformaram minha vontade em aço. A viagem para São Paulo na manhã seguinte foi silenciosa. Isadora dirigia, segurando o volante com força, o olhar fixo na estrada. Eu olhava pela janela a paisagem da serra passar a toda velocidade, mas não havia. Eu só via o rosto dele desconcertado, avermelhado de raiva, contraído pela incompreensão. Ele ainda acreditava que isso era um erro meu, algo que podia ser cancelado como um pedido errado em um restaurante. Não percebia que ontem não foi o princípio, mas o fim, o ponto final para o qual eu havia trabalhado durante todo um ano. O escritório do advogado, Dr. Roberto Matos, ficava em um antigo prédio na Avenida Paulista. Uma porta de mahógani pesada, o cheiro de de colônia cara e livros antigos. O próprio Dr. Roberto Matos era um homem que se encaixava em seu escritório, sólido, mais velho, com um olhar atento e inescrutável. Ele havia trabalhado com meu pai, por isso o procurei. Eu sabia que podia confiar nele. Ele nos recebeu na porta, nos conduziu a uma grande mesa e ofereceu café. Recusamos. Bem, Eliana, ele começou quando nos sentamos, falando em um tom de negócios equilibrado. Como concordamos, todas as notificações iniciais foram enviadas e as contas e bens estão congelados. O processo está em andamento. Ricardo ou seus representantes entraram em contato com você? Houve uma mensagem de voz. Respondi com calma. Ameaças e acusações de histeria.
Dr. Matos assentiu como se fosse exatamente o que esperava. É previsível. Ele ainda não compreendeu a gravidade da situação. Continua jogando o jogo familiar dele, onde ele é o chefe, mas isso mudará em breve. Ele fez uma pausa, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Seu olhar endureceu. Eliana, iniciamos os procedimentos padrão, mas há algo mais. Quando você veio me ver pela primeira vez, por velho costume e respeito à memória de seu pai, senti que era necessário realizar uma checagem adicional e mais profunda. Apenas por precaução. Eu precisava entender o que estávamos enfrentando. E meus temores, infelizmente, se justificaram com folga. Ele abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta fina. Colocou-a na minha frente. Não havia etiquetas na pasta. Sou obrigado a informá-la de algo extremamente desagradável. Isso vai além da infidelidade dele. Fala de uma ação calculada e premeditada dirigida pessoalmente contra você. Isadora se encolheu, sua mão pousada sobre a minha. Eu não me movi, apenas olhei para a pasta. O que é? Perguntei. Dr. Matos abriu a pasta e deslizou várias folhas em minha direção. Esta é uma cópia de um pedido apresentado por seu marido há 2 meses aos Serviços de Saúde Mental do Estado. Um pedido oficial para uma avaliação psiquiátrica obrigatória sobre sua capacidade. O tempo parou. Ouvi Isadora ofegar ao meu lado, mas eu simplesmente olhei para o documento. Um formulário oficial, texto datilografado e, abaixo, a assinatura familiar e expansiva de Ricardo. Este é o primeiro passo legal, continuou a voz impassível do advogado, soando como se viesse de longe, necessário para que uma pessoa seja declarada incapaz e para que ele obtenha a tutela sobre ela e, consequentemente, a autoridade total para administrar todos os seus bens. Peguei a folha superior. Era uma lista dos supostos sintomas que meu marido havia observado. Comecei a ler. Perde frequentemente objetos pessoais. Não consegue lembrar onde colocou os óculos, chaves ou documentos, o que sugere uma perda progressiva da memória de curto prazo. Lembrei-me de ter procurado meus óculos de leitura 1 semana antes, só para encontrá-los sobre minha cabeça. Isadora e eu havíamos rido. Mostra desorientação na vida diária. Confunde produtos básicos da despensa, como sal e açúcar, o que pode representar um perigo para ela e para os outros. Uma vez distraída, coloquei sal no açucareiro. Percebi 1 minuto depois e consertei. Ricardo havia brincado. Trabalhando demais, mamãe? Ele não estava brincando, estava coletando. Mostra sinais de isolamento social e apatia. Recusa-se a se reunir com amigos. Passa longos períodos sozinha no jardim e conversa com as plantas, o que pode indicar um desapego da realidade. Meu jardim, meu único santuário, minhas horas de silêncio entre as peônias e as rosas quando eu podia respirar. Ele havia transformado até isso em um sintoma de doença, uma arma contra mim. Continuei lendo. Cada linha era veneno, um grão de verdade distorcido além do reconhecimento, cuidadosamente misturado com mentiras descaradas. Cada gesto inocente, cada momento de fadiga, cada caso de esquecimento relacionado à idade, tudo foi invertido e apresentado como prova da minha loucura. Minhas mãos, apoiadas na superfície polida da mesa, não tremiam, mas senti o calor ser drenado das pontas dos meus dedos, primeiro de um, depois do outro. O frio rastejou lentamente até minhas palmas, meus pulsos. Era como se meu sangue estivesse se retirando, deixando para trás um vazio gelado. Levantei o olhar e olhei pela janela. A vida fervilhava além do vidro grosso. Pessoas apressavam-se em seus afazeres. Carros avançavam lentamente no trânsito. O sol brilhava. Mas por um breve instante, todo aquele barulhento e agitado dia paulistano congelou para mim. Os sons desapareceram. Caiu um silêncio de vazio absoluto e nesse silêncio eu entendi. Isto não era apenas infidelidade. A infidelidade é a traição do amor. Mas isto era outra coisa, uma destruição completa, fria e calculada. Ele não só queria ir embora com outra mulher, ele queria me apagar, me despojar não apenas da minha casa e do meu dinheiro, mas da minha mente, do meu nome, do meu próprio ser.
transformar-me em uma sombra sem voz, trancada entre quatro paredes, enquanto ele e seu verdadeiro amor desfrutavam de tudo o que eu havia criado em minha vida. A última brasa quente em minha alma, que talvez eu tivesse guardado inconscientemente para ele, uma brasa de piedade ou de memória compartilhada, não apenas se apagou, transformou-se em um pedaço de gelo. Lentamente, coloquei os documentos sobre a mesa, empilhando-os ordenadamente. Olhei para Dr. Matos, depois para o rosto pálido e assustado de Isadora. Obrigada, doutor, eu disse. Minha voz estava tão firme quanto antes, mas algo nela havia mudado, algo permanente. O quadro está completo agora. Quais são nossos próximos passos? Dr. Matos agiu rapidamente, com a eficiência fria e precisa de um cirurgião extirpando um tumor. Enquanto Isadora e eu voltávamos para casa, seus mensageiros já estavam entregando notificações por toda São Paulo. Seus assistentes já estavam ligando para os bancos. O mecanismo que eu havia preparado por tanto tempo e com tanto esmero se pôs em movimento com um único gesto de assentimento em seu escritório. O primeiro golpe, como o doutor me contou mais tarde, atingiu Ricardo onde ele menos esperava, tomando café da manhã em um hotel caro. Ele e Márcia provavelmente ainda estavam discutindo meu surto ridículo, planejando como aceitariam magnanimamente meu arrependimento. Nesse momento, um homem em um terno impecável se aproximou de sua mesa e, em silêncio, colocou um envelope grosso na frente de Ricardo. Dentro, não estavam apenas os papéis do divórcio, havia uma ordem judicial oficial que o proibia de se aproximar ou me contatar, exceto através de advogados, e uma ordem separada que o proibia de entrar em qualquer propriedade registrada em meu nome. Posso imaginá-lo lendo aquilo, enquanto o sorriso condescendente escorregava de seu rosto, substituído por manchas de um vermelho raivoso. Ele provavelmente amassou o papel, jogou-o no chão, gritando sobre abuso de poder e como metade de tudo era dele. Ele ainda acreditava nisso. Acreditava que seus 50 anos de presença em minha vida lhe davam direito automaticamente a tudo o que eu havia ganhado, construído e economizado. O próximo passo foi uma realidade contra a qual ele se chocou como uma onda contra uma rocha. Eles dirigiram até o apartamento nos jardins. Provavelmente ele tinha a intenção de armar uma cena, arrombar a porta e mostrar quem estava no comando. Em vez disso, ele ficou no patamar, introduzindo inutilmente sua chave na nova e brilhante fechadura. A chave dele não servia mais. Ele podia chamar, bater ou gritar. A porta permaneceu em silêncio. Aquela porta que eu havia escolhido há 30 anos, estofada em couro escuro, agora lhe era alheia, uma barreira intransponível. Eu estava em casa durante esse tempo. Chegou um chaveiro, um homem mais velho e taciturno. Trabalhou rápido e em silêncio com ruídos metálicos. Ele removeu as velhas fechaduras do portão e da porta principal, as mesmas para as quais Ricardo tinha chaves. Fiquei na varanda, ouvindo esses sons. Cada volta da chave de fenda, cada clique do novo mecanismo era música. A música da libertação. Isto não era vingança, era desinfecção. Eu estava limpando meu lar da sujeira. O último e mais humilhante golpe o esperava na rua, fora do apartamento. Enquanto ele, esgotado e furioso, se dispunha a ir embora para tramar um novo plano, viu um guincho se aproximar de seu carro, o reluzente utilitário preto que eu havia lhe dado de presente no aniversário dele 3 anos antes. 2 operários com coletes laranja engataram eficientemente o veículo e começaram a subi-lo na plataforma. Ricardo correu até eles, agitando os braços, gritando algo sobre propriedade privada, mas o encarregado lhe entregou em silêncio a documentação. Uma notificação oficial da devolução da propriedade à legítima dona. Meu nome estava no papel. Eliana Azevedo, proprietária. Imagino o rosto de Márcia naquele momento. Ela estava perto, na calçada, vendo como o símbolo de sua segurança, de seu status, se afastava lentamente para o desconhecido. Os cartões bloqueados são um inconveniente. Os papéis do divórcio são um escândalo. Uma porta fechada é um insulto. Mas quando tiram seu carro com um guincho na frente do seu nariz, quando você fica parado em uma calçada de São Paulo sem dinheiro, sem casa e sem transporte, é então que a ficha cai. Nesse exato instante,
tenho certeza de que a condescendência dele se transformou em medo. Ela olhou para o seu homem, que gritava inutilmente para o guincho que se afastava, e compreendeu. Compreendeu que eles não estavam lidando com uma idosa ofendida e chorosa, não com uma vítima que podia ser acalmada e enganada. Eles haviam topado com algo frio, silencioso e absolutamente metódico. Um carrasco silencioso que não gritava nem ameaçava, mas que passo a passo cortava tudo o que os conectava com seu mundo familiar. O pânico, suponho, veio mais tarde naquela noite. Aquele pânico pegajoso e animal de uma pessoa que de repente se dá conta de que não tem nada. Provavelmente estavam sentados em algum lugar, em um quarto barato alugado na casa de um parente distante. E Ricardo continuava furioso, prometendo processar todo mundo, castigar, consertar as coisas, e ela, mais pragmática, mais inteligente, simplesmente estaria sentada, ligando os pontos: o sobrado é dela, o apartamento é dela, as contas são dela, o carro é dela. Tudo a que estavam acostumados, tudo o que consideravam seu por direito, revelou-se uma miragem. Pó. Eles construíram suas vidas por 30 anos sobre o meu alicerce, sem nunca se incomodar em verificar a quem pertencia aquele alicerce. Provavelmente os vizinhos ouviram os gritos deles, o dele cheio de raiva e impotência, o dela cheio de medo e acusação. Você disse que tudo estava sob controle, você prometeu que ela não poderia fazer nada. Devíamos ter agido antes, Ricardo. Com os médicos, com a avaliação. Eles não perderam ontem no meu aniversário. Perderam há 2 meses, quando ele pôs sua assinatura naquele pedido. Ele mesmo me entregou a arma. Ele mesmo me demonstrou que isso não era sobre amor ou rancores. Isto era sobre sobrevivência. E eu aceitei as regras dessa guerra. Uma ligação de Isadora no final da noite confirmou meus pensamentos. Sua irmã mais velha, Simone, havia ligado para ela, completamente histérica. O pai ligou chorando. Gritava que a mãe enlouqueceu, que você está manipulando ela, que ela o pôs na rua, que o deixou sem nada. Isadora, o que está acontecendo? Temos que fazer alguma coisa, é o nosso pai. Isadora respondeu fria e serena. Onde estava você, Simone, quando ele colocou a amante ao lado da mamãe no próprio aniversário dela? Onde estava quando ele a humilhou na frente de todos os convidados? Simone balbuciou algo incoerente sobre a necessidade de conversar, que não se pode fazer isso assim. Ela, como o pai, não via a profundidade do assunto. Apenas via a alteração da ordem habitual das coisas. Tomei o telefone de Isadora. Simone, eu disse com calma, não se preocupe, seu pai ficará bem. Ele está simplesmente aprendendo a viver de forma independente pela primeira vez em 50 anos. Desliguei sem esperar sua resposta. Naquela noite, dormi profundamente, como não fazia há muitos anos. Eu sabia que aquilo não havia terminado. Eu sabia que o pânico deles logo passaria para uma nova etapa, o desespero. E uma pessoa desesperada é capaz de qualquer coisa. Eu sabia que viriam, que tentariam romper as defesas, que travariam uma última batalha, a mais suja. E eu estava preparada. Mas eu não ia ficar sentada em um cerco. A vida que eu estava reivindicando para mim não estava destinada a ser vivida trancada atrás das portas por medo. No terceiro dia, após a visita ao advogado, decidi que precisava ir ao pequeno mercado perto da estação de trem. Eu havia ficado sem pão fresco e leite. Isadora se ofereceu para ir, mas eu recusei gentilmente. Esta era a minha cidade, minha vida, e eu não ia mais me esconder. O dia estava quente, com cheiro de terra e jasmim em flor. Caminhei sem pressa, desfrutando das coisas simples. O sol no meu rosto, o peso da leve sacola de compras na minha mão, a sensação de terra firme sob meus pés. Comprei tudo o que precisava. Um pão de fermentação natural, uma caixa de leite, um pouco de queijo de cabra. Nada especial, apenas comida, apenas vida. Eles me esperavam na saída. Um carro velho e amassado, não o dele, aparentemente emprestado de algum conhecido, freou bruscamente junto ao meio-fio. Ricardo praticamente caiu de dentro dele. Márcia o seguiu mais lentamente, mas com a mesma resolução predatória. Eles tinham uma aparência péssima.
Ricardo usava a mesma camisa polo azul que eu havia passado para o meu aniversário, mas agora estava amassada, com a gola suja. Ele tinha olheiras escuras. Márcia não ostentava seu habitual penteado impecável. Seu rosto estava pálido e zangado. O verniz havia desaparecido. Restava apenas o cansaço e um pânico mal disfarçado. Pararam na minha frente, bloqueando minha passagem. Eliana, começou Ricardo. Sua voz era uma mistura de raiva e súplica. Temos que conversar. Você não pode fazer isso. Você simplesmente não pode. Eu olhei em silêncio. Em minhas mãos eu tinha a sacola de compras. Não senti medo. Apenas uma leve curiosidade, como um entomólogo examinando um inseto preso. Você cortou tudo, tudo. Como eu vou viver? Você me expulsou como um cachorro depois de 50 anos. 50 anos da nossa vida. Por acaso você entende o que está fazendo? Ele agitava as mãos, tentando atrair a atenção dos transeuntes. Algumas pessoas se viraram, mas ao verem uma típica briga familiar, perderam imediatamente o interesse. Continuei em silêncio. Deixei-o desabafar. Eu sabia que por baixo daquela torrente de raiva havia apenas medo. Ele sempre fazia isso quando estava com medo. Começava a gritar. Vendo que sua raiva não me impressionava, ele mudou de tática. Seus ombros caíram, sua voz se suavizou. Notas lamentáveis e suplicantes deslizaram nela. Querida, lembre-se de tudo. Lembre-se de quando éramos jovens, quando construímos esta casa, como criamos nossas filhas. Nada disso significa algo. Você pode realmente apagar tudo em um único dia? É a nossa vida juntos, a nossa história. Eu cometi um erro, ok, eu admito, mas vale a pena destruir tudo até os alicerces? Pense nas meninas, nos netos. O que diremos a eles? Ele tentou me olhar nos olhos, buscando uma faísca da antiga Eliana, aquela que sempre perdoava, que sempre entendia, que sempre se sacrificava por seu conforto. Mas ele estava olhando para um vazio. Aquela Eliana estava morta. Ele a havia matado ele mesmo há 2 meses, quando escreveu em um papel aquelas palavras mentirosas sobre a minha loucura. Márcia estava ao lado dele. Ela compreendeu que suas súplicas não funcionavam e decidiu entrar em jogo. Deu um passo à frente. Seu olhar era agudo e frio. Eliana, ela começou, tentando manter a dignidade, mas um ódio mal disfarçado deslizou em sua voz. Você pode pensar o que quiser de mim. Pode odiar Ricardo, mas pensou nos meus filhos. O que eles fizeram de errado? Meu filho acabou de se formar na FGV. Precisa começar a vida. Minha filha estava planejando o casamento. Você está destruindo o futuro deles. Seja qual for sua opinião de nós, eles são filhos dele. Eles têm direito à pensão. Você não está apenas tirando tudo dele, está tirando deles também. Você não tem coração? Ela tentou apelar para a piedade, para a culpa. Era sua última cartada. Pensaram que eu, como qualquer mulher normal, não poderia permanecer indiferente ao destino de filhos inocentes. Eu os escutei pacientemente, sem interromper. Deixei que soltassem tudo. A raiva dele, as patéticas lembranças dele, a hipócrita preocupação dela com sua prole. Olhei para seus rostos contraídos pelo desespero e não senti nada. Nem raiva, nem triunfo, nem piedade, apenas uma clareza fria e cristalina. Quando finalmente se calaram, esgotados, houve um breve silêncio. Eu podia ouvir o barulho do trem de cercanias passando perto, o som das risadas de umas crianças. O mundo continuava sua vida habitual, alheio ao nosso pequeno drama. Desviei meu olhar do rosto de Márcia para o de Ricardo. Olhei diretamente nos olhos dele, profundamente, para que ele soubesse que eu via através dele. Vi toda a sua covardia, toda a sua fraqueza, toda a sua podridão, e então fiz minha pergunta em voz baixa, quase um sussurro, mas cada palavra soou no silêncio como um martelo batendo em um vidro. Foi ideia sua ou dela? Declarar-me incapaz não foi uma acusação, foi apenas uma pergunta, mas os atingiu como um tapa, um golpe físico. Vi o sangue se esvair do rosto de Ricardo. Ele ficou branco como cera. Sua boca se abriu, mas ele não conseguiu articular um som. Instintivamente,
Deu meio passo para trás, como se eu tivesse salpicado ácido em seu rosto. Márcia congelou. Seus olhos se arregalaram de horror. A máscara da mãe nobre caiu instantaneamente, revelando o rosnado predatório de uma ladra apanhada. Ambos me olharam com o mesmo medo animal. O medo de serem descobertos. Nesse momento, deixaram de ser uma equipe. Olharam um para o outro, e em seus olhos não havia confiança, mas suspeita. Você deixou escapar? Foi por sua culpa que ela descobriu? Sua miserável união, construída sobre mentiras e cálculo, se rachou diante dos meus próprios olhos. Não esperei por uma resposta. A resposta estava escrita em seus rostos. Simplesmente os contornei, como se contorna dois postes no caminho. E continuei em direção à minha casa. Não olhei para trás. Às minhas costas, ouvi o silêncio ensurdecedor e ressonante deles. Ficaram de pé na calçada, esmagados, destruídos por uma única frase. Caminhei para casa, segurando com força a sacola com o pão e o leite. E pela primeira vez em muitos meses, senti que voltava não a uma fortaleza, mas simplesmente para casa. O desespero deles, como eu havia previsto, tomou uma nova forma. Transformou-se em astúcia, suja, patética, mas previsível. 2 dias depois, Simone me ligou. Estava chorando. Mãe, eu te imploro. Ela soluçava ao telefone. O pai está arrasado. Está disposto a tudo para conversar. O tio Elias está aqui, a tia Thelma. Estamos todos muito preocupados. Vamos nos encontrar na minha casa, todos juntos, tranquilamente, em família. Por favor, mãe, por mim. Eu sabia que era uma mentira. A reunião de família era o último bastião deles. Sua tentativa final de armar uma peça de teatro, onde eles eram as vítimas e eu era a idosa louca, mal aconselhada por minha filha caçula ambiciosa. Estavam reunindo uma plateia, um júri de parentes, cuja opinião eles ainda podiam influenciar. De acordo, Simone, eu disse com calma. Isadora e eu iremos. Que horas? O alívio foi audível na voz de Simone. Ela não percebeu que eu não estava indo para uma negociação. Eu estava indo para uma execução. Chegamos ao apartamento de Simone exatamente às 7. A casa dela, normalmente tão barulhenta e acolhedora, nos recebeu com um silêncio tenso e denso. Na grande sala de estar, nos sofás e nas poltronas, estavam sentados os parentes. O irmão de Ricardo, Elias, e sua esposa, minha prima Thelma, e a família de Simone, todos nos olhando com a mesma expressão de desconforto e curiosidade ansiosa. Ricardo e Márcia estavam sentados no centro, no sofá principal. Estavam interpretando uma tragédia. Ele, curvado, com as mãos cobrindo a cabeça como um rei lear sofredor. Ela, ao lado, com os olhos vermelhos e uma expressão de luto, acariciando o ombro dele de vez em quando com simpatia. Já haviam preparado o terreno, contando a versão deles. Agora era a minha vez. Isadora e eu nos sentamos nas poltronas em frente a eles. Deixei minha bolsa no chão em silêncio. Ricardo começou. Ele levantou a cabeça e eu tive que reconhecer seu talento teatral. Uma dor genuína ressoava em sua voz. Eliana, família, eu reuni todos vocês porque uma tragédia está acontecendo. Uma terrível tragédia com a minha esposa, com a nossa mãe. Eu não sei o que aconteceu com ela ultimamente. Ela se tornou diferente, esquecida, desconfiada, esconde coisas, fala sozinha. Suas ações carecem de toda lógica. O que aconteceu no aniversário dela, o que ela está fazendo agora, não é ela, é uma doença. Ele me olhou com tanta compaixão que, por um segundo, alguém poderia acreditar em sua sinceridade. Eu entendo que é um choque. Interveio Márcia com uma voz baixa e trêmula. Ricardo e eu não queríamos acreditar nós mesmos. Tentamos ajudar, mas ela não ouve ninguém. A paranoia dela cresce a cada dia e o pior de tudo... Ela fez uma pausa, lançando um olhar rápido e venenoso para minha filha caçula. É que Isadora está se aproveitando disso. Está colocando a mãe contra todos, contra o pai, contra a irmã. Está manipulando ela para se apoderar de todos os bens. Este bloqueio de contas, as trocas de fechadura, Eliana nunca pensaria nisso. É tudo coisa da Isadora. Ela isolou a mãe e agora faz o que quer com ela. Tememos por ela. Só queremos ajudá-la antes que seja tarde demais.
Ela terminou e se apoiou no ombro de Ricardo, fingindo um completo desamparo. O silêncio tomou conta da sala. Todos nos olhavam, a Isadora e a mim. A tia Thelma olhava com aberta piedade. O irmão de Ricardo, Elias, franzia a testa, claramente desconcertado. Simone olhava para o chão, envergonhada. Esperavam nossa reação. Esperavam desculpas, lágrimas, gritos. Permaneci em silêncio, apenas olhei para Isadora. E Isadora entendeu meu olhar. Ela não levantou a voz, não discutiu. Simplesmente se inclinou, tirou a pasta fina da bolsa que estava ao meu lado e a colocou sobre a mesa de centro, no meio da sala. O som do papel batendo levemente na superfície laqueada foi ensurdecedor. Aqui, disse Isadora com calma e clareza. Tia Thelma, tio Elias, aqui está o pedido que meu pai apresentou há 2 meses. Um pedido para que minha mãe fosse declarada incapaz. Detalha como ela fala com as plantas e confunde o sal com o açúcar. Ela abriu a pasta. Os parentes se inclinaram para a frente. Elias pegou a folha superior e começou a ler. Seu rosto se alongou lentamente. Ele passou o papel para a esposa. A tia Thelma colocou os óculos. Ricardo se levantou de um salto. Isso é uma falsificação. Isadora, do que você está falando? Eu fiz por preocupação. Eu queria ajudá-la. Calma, pai, disse Isadora com o mesmo tom gélido. Isso não é tudo. Ela enfiou a mão novamente na bolsa e tirou um pequeno gravador digital. Colocou-o ao lado da pasta. O senhor fala de paranoia e de minha manipulação. Eu acho que é outra coisa. Durante os últimos 6 meses, sabendo que algo não ia bem, às vezes eu ligava o gravador quando meu pai vinha nos visitar sozinho, supostamente para ver como a mamãe estava. Ele falava muito ao telefone. Pensava que ninguém podia ouvi-lo. Ela apertou o botão. O rosto de Ricardo ficou tão branco quanto o papel da pasta. Márcia agarrou-se ao braço do sofá. Do pequeno alto-falante saiu uma voz. A voz dele, ligeiramente distorcida, mas absolutamente reconhecível. Sim, Márcia, escuta com atenção. Amanhã, quando você falar com o médico, certifique-se de mencionar o lance dos óculos. Diga que ela procura 3 vezes por dia, e o das chaves é um clássico. Eles caem nessa. Não exagere. O principal é a consistência. Não uma vez, mas constantemente. Diga que ela ficou apática, desinteressada em tudo. Que passa o dia sentada no jardim. Quanto mais pequenos detalhes verossímeis, melhor. Precisamos criar uma imagem completa de um colapso da personalidade. Vi o irmão de Ricardo levantar lentamente os olhos do documento e olhá-lo com um olhar que se reserva para algo vil. Então, Isadora adiantou um pouco a gravação e apertou play novamente. E soou aquela frase em particular. A voz de Márcia, baixa, insinuante. Ricardo, você tem certeza de que vai funcionar? Está demorando muito. E a resposta de Ricardo, cansada, cínica, cheia de desprezo. Não se preocupe, mais um par de meses e tudo será nosso. A galinha dos ovos de ouro finalmente parou de botar. É hora de depená-la. Isadora desligou o gravador. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Pressionava, ressoando em nossos ouvidos. Parecia que até o relógio de parede havia parado de fazer tic-tac. Ricardo estava de pé no meio da sala, abrindo e fechando a boca como um peixe encalhado na margem. Márcia olhava para o gravador com tanto horror, como se fosse uma cobra venenosa, prestes a mordê-la. Elias, o irmão dele, foi o primeiro a romper. Levantou-se lentamente, jogou os papéis sobre a mesa e olhou para Ricardo. Não com malícia, mas com um desprezo ilimitado e gélido. Você não é mais meu irmão, ele disse baixo e claro. Pegou a esposa pelo braço e, sem olhar para mais ninguém, caminharam em direção à saída. A tia Thelma tirou os óculos, suas mãos tremiam. Olhou para mim e seus olhos se encheram de lágrimas de vergonha. Eu sinto muito, Eliana, ela sussurrou. E ela também se dirigiu à porta. O mundo social deles não apenas rachou, evaporou-se, transformando-se em cinzas em um único segundo, esmagado pelo peso de uma breve gravação de áudio. Ficaram sozinhos no meio da sala, entre as ruínas de suas mentiras.
Simone, em um canto, chorava em silêncio, com o rosto afundado nas mãos. Isadora e eu também nos levantamos. Peguei minha bolsa, não dissemos uma palavra, simplesmente nos viramos e caminhamos em direção à saída, deixando-os a sós, com sua vergonha. Saímos do prédio de Simone para o ar fresco da noite. A porta se fechou suavemente atrás de nós, selando o passado. Não olhamos para trás. Caminhamos em silêncio até o carro de Isadora. Entramos e, sem dizer palavra, ela ligou o motor. Dirigimos através das luzes da noite paulistana e o carro estava em silêncio. Mas não era o silêncio tenso que havia reinado no apartamento da minha filha. Era o silêncio do alívio, como se depois de uma longa e exaustiva doença, a febre finalmente tivesse cedido. E tudo o que restava era fraqueza e pureza. Não houve mais ligações de Ricardo nem de Simone. Ninguém mais tentou conversar conosco ou salvá-los. O mundo deles, construído sobre uma mentira, havia desmoronado e nós não éramos mais parte dele. 6 meses se passaram. Meu novo apartamento fica no 17º andar. As janelas dão para o oeste, e todas as tardes vejo o pôr do sol atrás das agulhas dos arranha-céus, pintando o céu com cores incríveis, do rosa suave ao carmesim ardente. Aqui não há móveis velhos e pesados que guardam a lembrança de lágrimas e rancores alheios. Apenas paredes claras, estantes leves e muito, muito ar. Vendi a casa rápido e sem arrependimento. O comprador, um jovem profissional de tecnologia com família, estava encantado com o jardim. Ele disse que a casa tinha uma boa alma. Eu sorri e pensei que ele estava certo. A casa, de fato, tinha uma boa alma. Simplesmente tinha se cansado de servir como alicerce e queria ela aprender a voar. Vender a casa não foi uma perda, foi uma libertação. Deixei ir minha linda, mais pesada, obra-prima para começar uma nova vida. Agora, meus dias pertencem apenas a mim. Às quartas-feiras, vou a um ateliê de cerâmica. Eu amo a sensação da argila fresca e maleável em minhas mãos. Não tento criar algo perfeito. Simplesmente permito que a forma nasça por si mesma. O torno gira, a argila obedece aos meus dedos e de um torrão informe surge uma xícara, um vaso ou simplesmente uma figura caprichosa. Há algo curativo neste processo. Você pega pó, terra e cria algo novo, algo completo a partir disso. Recentemente, fui ao Teatro Municipal. Ouvi o 2º concerto de Rachmaninoff. Sentei-me em uma poltrona de veludo na penumbra da sala e quando os primeiros e potentes acordes do piano fluíram, fechei os olhos. Uma vez, sonhei em construir salas como esta. Projetar espaços onde nasce o milagre da música. Essa vida não aconteceu, mas agora, ouvindo esta música genial, não senti amargura pela perda. Senti gratidão por finalmente estar sentada naquela sala, não como arquiteta, não como esposa ou mãe de alguém, eu era simplesmente uma ouvinte. Uma parte daquele milagre. E isso era suficiente, mais do que suficiente. Isadora e eu nos vemos frequentemente. Ela passa depois do trabalho, bebemos chá verde e a gente conversa, não sobre o passado, mas sobre os livros que lemos, os filmes que vimos, o incidente divertido que aconteceu com ela no metrô. O rosto dela não está mais nublado pela preocupação comigo. Ela está tranquila, vê que estou bem. Um dia, ela me trouxe uma pequena muda de gardênia em um vaso. Para você ter seu pequeno jardim aqui também, ela disse. Agora está no peitoril da minha janela e suas flores brancas como porcelana enchem o quarto com um aroma sutil e doce. Às vezes, muito raramente, chegam-me retalhos de boatos sobre aquela outra vida, que Ricardo vive em algum lugar em uma casa alugada na periferia, que Márcia o deixou e levou os filhos, que ele tenta pedir dinheiro emprestado a velhos conhecidos, mas ninguém dá. Eu escuto sem regozijo, sem interesse, com o mesmo sentimento distante que se tem ao ler em um jornal sobre acontecimentos em um país distante e estrangeiro. Essas pessoas não têm mais nenhuma relação comigo. São personagens de um livro que fechei e coloquei na estante mais distante. A vingança é uma emoção muito forte. Ela queima por dentro. E eu não quero mais arder, só quero viver.
Esta manhã, acordei como sempre cedo. O sol mal nascia e seus raios inundavam meu quarto de luz dourada. Preparei um café, saí para a varanda e observei a cidade acordar. Abaixo, zumbiam os primeiros carros. Pequenas figuras de pessoas apressavam-se para algum lugar, cada uma com sua própria vida, sua própria história. Por 50 anos, eu fui o alicerce, confiável, forte, invisível. Outros construíram suas vidas sobre mim. Seus muros, seus telhados se apoiaram em mim. Eu assumi todo o peso, todos os golpes, todas as tempestades. Pensei que esse era o meu propósito, mas eu estava errada. Um alicerce é apenas uma parte do edifício, e eu sou o edifício inteiro. Com meus próprios andares, com minhas próprias janelas, que dão para o sol, com meu próprio telhado sobre minha cabeça, um edifício que finalmente comecei a construir para mim mesma. Dei um gole no café quente e aromático. O ar cheirava a frescor e a um novo dia. Não havia planos pela frente, nem obrigações, nem dívidas. Havia apenas silêncio. E nesse silêncio, finalmente me ouvi. Aos 73 anos, minha vida acabou de começar. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia que eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.